Hoje, em Tempestade em Guerra, falaremos da Operação Leão Marinho, a famosa invasão da Alemanha à Grã-Bretanha. Quais foram os planos para a invasão? Por que a Alemanha Nacional Socialista não deu muita importância para essa invasão? Quais foram os papéis da Kriegsmarine, Luftwaffe e Wehrmacht nesse contexto? Lembrando que o assunto será dividido em duas partes devido à extensão do conteúdo apresentado. Lembrando que o nome pode ficar Operação Leão Marinho ou Leão do Mar, mas são a mesma coisa. Sem delongas, vamos ao vídeo. A vitória final da Alemanha sobre a Inglaterra é agora apenas uma questão de tempo. Escreveu em 30 de junho de 1940 o general Yoder, chefe de operações da OKW, e disse mais: as operações de uma ofensiva inimiga em grande escala não são mais possíveis. Yoder era o estrategista predileto do Führer e estava confiante e complacente. A França havia capitulado na semana anterior, deixando a Inglaterra, como dissemos no último vídeo, isolada e aparentemente desprotegida. No dia 15 de junho, Hitler informou aos generais que desejava a desmobilização parcial do exército de 160 para 120 divisões. Supõe-se que isso signifique que a tarefa do exército esteja terminada, registrou o general Halder em seu diário nesse dia. A Força Aérea e a Marinha será confiada a missão de levar a efeito, sozinhas, a guerra contra a Inglaterra. O exército mostrou-se, na verdade, pouco interessado nesse particular. Tampouco o próprio Führer alemão demonstrou muito interesse. No dia 17 de junho, o Oberst ou coronel Walter Warlimont, representante de Yoder, havia informado a Marinha dizendo, com relação ao desembarque na Inglaterra: o Führer não manifestou até agora tal intenção. Por conseguinte, mesmo nesta ocasião, não se fez qualquer trabalho preparatório no OKW. 4 dias depois, em 21 de junho, no mesmo momento em que Hitler havia entrado no vagão do armistício, foi a Marinha informada de que o Estado-Maior-Geral não se está preocupado com a questão da Inglaterra. Eles consideraram impossível a execução. Não sabem como deverão ser conduzidas as operações da área meridional. O Estado-Maior-Geral rejeita a operação. Isso foi o que a Marinha havia dito. Nenhum dos inteligentes estrategistas das três armas alemãs sabia como proceder para invadir a Inglaterra, se bem que foi naturalmente a Marinha que pensou primeiro no assunto. Já em 15 de novembro de 1939, quando Hitler procurava em vão animar os generais para que se lançasse um ataque no Ocidente, Raeder instruiu o Estado-Maior Naval para que se examinasse a possibilidade de invadir a Inglaterra, possibilidade que surgiria se certas condições fossem preenchidas no decurso da guerra. Foi a primeira vez na história que se pediu a um Estado-Maior alemão que considerasse tal operação. Parece provável que Raeder tivesse dado esse passo, em grande parte porque desejava antecipar-se a qualquer súbita aberração do Führer. Não existe registro de que Hitler tivesse sido consultado ou soubesse de qualquer coisa a respeito. O mais que pensou naquela ocasião foi obter aeródromos e bases navais na Holanda, na Bélgica e na França, a fim de apertar o bloqueio contra as ilhas britânicas. Em dezembro de 1939, os altos comandados do exército da Luftwaffe começaram também a pensar no problema da invasão da Inglaterra. Trocaram-se ideias algo vagas entre as três armas, mas não tiveram grande alcance. Em janeiro de 1940, a Marinha e a Força Aérea rejeitaram um plano do Exército por julgá-lo fantasioso. Na opinião da Marinha, o plano não levava em consideração o poderio naval dos britânicos e nem da Luftwaffe. Ele subestimara a Real Força Aérea, que, em conclusão, observou o Estado-Maior-Geral da Luftwaffe numa comunicação ao OKW, uma operação combinada para desembarque na Inglaterra, como seu objetivo deve ser rejeitada. Conforme veremos depois, Goering e seus auxiliares iriam adotar um ponto de vista completamente diferente.
A primeira menção nos documentos alemães de que Hitler estava encarando a possibilidade de invadir a Inglaterra foi feita em 21 de maio, no dia que se seguiu a investida das Forças Armadas rumo ao mar em Abbeville. Hader debateu particularmente com o Führer a possibilidade de fazer depois um desembarque na Inglaterra. A fonte dessa informação é o próprio almirante Hader, cuja marinha não estava participando da glória das extraordinárias vitórias do Exército e da Força Aérea no Ocidente. E ele, o que é bastante compreensível, estava procurando meios de trazê-la de novo para a cena. Mas os pensamentos de Hitler estavam voltados para a Batalha do Cerco no norte e na frente do Somme, que nessa ocasião se formava ao sul. Não importunou seus generais com questões além das duas tarefas urgentes. Os oficiais navais, entretanto, com pouca coisa além para fazer, continuaram a estudar o problema da invasão. E em 27 de maio, o contra-almirante Kurt Frick, chefe da divisão de operações do Estado-Maior Naval, surgiu com um novo plano, intitulado Studie England. Começou-se também um trabalho preliminar sobre concentração de navios e criação de barcos para desembarque de que a marinha alemã estava completamente desprovida. A esse respeito, o Dr. Gottfried Fieder, o extravagante economista que auxiliou Führer à atração do programa do partido nos primeiros dias de Munique e que agora era secretário de Estado no Ministério da Economia, onde dispensava um ríspido e sumário tratamento às suas ideias convencionais, apresentou um plano que denominou Guerra de Crocodilo. Trata-se de uma espécie de chata autopropulsão feita de concreto, que podia transportar 200 soldados completamente equipados ou vários tanques ou peças de artilharia, rodar em qualquer praia e dar cobertura às tropas e veículos que desembarcassem. O plano foi estudado pelo Comando Naval e até mesmo por Halder, que o mencionou em seu diário, tendo sido amplamente discutido por Hitler e Hader em 20 de junho. Terminou, porém, acabando dando em nada. O mês de junho já se aproximava do fim, e aos generais alemães parecia que nada se concretizava relativamente à invasão das Ilhas Britânicas. Em seguida, a sua aparição em Compiègne, no dia 21 desse mês. Hitler partiu com alguns velhos companheiros para uma breve visita a Paris e depois aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde servira como cabo e mensageiro. Junto a ele achava-se o seu rude sargento daqueles tempos, Max Emmmann, agora um editor partidário do Partido Nacional Socialista e que ficou milionário com seu trabalho. O futuro curso da guerra, especificamente, como continuar a luta contra a Inglaterra, parecia a menor de suas preocupações, ou talvez se desse o caso de ele acreditar que essa pequena questão já estava resolvida, uma que os britânicos haveriam agora de ter um bom senso e fazer a paz. Hitler só voltou ao seu novo quartel-general em Tannenberg, a oeste de Freudenstadt, na Floresta Negra, em 29 de junho. No dia seguinte, ao voltar para a realidade, meditou sobre o memorando de Yoder, que dizia respeito aos passos seguintes. Intitulava-se Continuação da Guerra contra a Inglaterra. Depois de Keitel, a OKW era Yoder, outro que acreditava fanaticamente no gênio do Führer. Quando, porém, se achava só, era geralmente um prudente estrategista, mas agora ele partilhava da opinião geral, no Supremo Quartel-General, de que a guerra estava ganha e quase terminada. Se a Inglaterra não percebia isso, ter-se-ia que aplicar um pouco mais de força para lembrar-lhe. Para o cerco da Inglaterra, seu memorando propunha 3 medidas: intensificação da guerra aérea e marítima contra a navegação, os armazéns, as fábricas e a força aérea da Inglaterra, ataques de terror contra os centros populosos, desembarque de tropas com o objetivo de ocupar a Inglaterra. Yoder reconhecia que a luta contra a força aérea britânica devia ter prioridade, mas, no todo, achava que tanto este como os outros aspectos do ataque podiam ser executados sem muita dificuldade. Juntamente com a propaganda e ataques periódicos para implantar o terror, enunciados como represálias, esse crescente enfraquecimento das bases de abastecimento de alimentos paralisará e dobrará
finalmente a vontade do povo de querer resistir e com isso forçará o governo a capitular. Quanto ao desembarque, podia apenas ser considerado depois que a Alemanha tiver conquistado o domínio dos ares. O desembarque, portanto, não devia ter como objetivo a conquista militar da Inglaterra, tarefa que se podia deixar para a Força Aérea e a Marinha. Seu objetivo deverá antes ser o de aplicar um golpe de morte, Todentoss, a uma Inglaterra já economicamente paralisada e não mais capaz de lutar nos ares, se isso ainda for necessário. Yoder, porém, julgava que tudo isso talvez fosse desnecessário. Como a Inglaterra não poderá lutar para vencer, mas somente para preservar suas possessões e seu prestígio no mundo, ela deverá, segundo optar pelas predições, estar inclinada a estabelecer a paz quando souber que ainda poderá conseguir por um preço relativamente baixo. Foi essa também a opinião de Hitler, qual se opôs imediatamente a trabalhar no seu discurso em favor da paz que pronunciaria no Reichstag. Entre mentes, conforme vimos, ele ordenou em 2 de julho que se fizessem certos planos preliminares para um desembarque. E em 16 de julho, visto não chegar qualquer palavra sensata de Londres, expediu a diretiva número 16 para a Operação Leão do Mar. Depois de mais de 6 meses de hesitação, decidiu-se finalmente pela invasão da Inglaterra. Se necessária, isso conforme o Führer e seus generais começaram tardiamente a compreender. Deveria ser uma grande operação militar. Não tem riscos e dependendo para seu êxito do fato de a Luftwaffe e a Kriegsmarine ou não preparar o terreno para as tropas contra a Royal Navy, que era superior, e uma Royal Air Force, a qual não podia se descuidar. Seria a Operação Leão Marinho ou Leão do Mar um plano verdadeiramente sério? Tensionava-se realmente levá-lo a efeito? Até então, muitos duvidavam, e nisso foram apoiados pela voz unânime dos generais alemães depois da guerra. Rundstedt, que estava no comando da invasão, informou aos inquiridores dos aliados em 1945, a proposta da invasão da Inglaterra era uma tolice, porque não existiam navios adequados. Considerávamos todo o plano uma espécie de jogo, pois evidenciava-se que não era possível uma invasão quando nossa armada não se achava em situação de proteger a travessia do canal ou de transportar reforços. Tampouco se achava a Força Aérea Alemã capacidade a assumir essas funções, se a armada falhasse. Sempre me mostrei cético a respeito de toda essa questão. Tenho a impressão de que o Führer jamais quis verdadeiramente invadir a Inglaterra. Não tinha coragem suficiente. Esperava definitivamente que os ingleses aceitassem a paz. Blumentritt, chefe de operações de Rundstedt, expressou opinião similar a Leidenhardt depois da guerra, afirmando que, entre nós, a considerávamos a Operação Leão do Mar um blefe. O autor do livro ao qual estou relatando a ascensão e queda do Terceiro Reich disse que passou em meados de agosto uns dias no canal, bisbilhotando entre Antuérpia a Boulogne, à procura do exército da invasão. Em 15 de agosto, vimos em Calais e no Cabo Grisnez muitos bombardeiros e caças alemães passando pelo canal rumo à Inglaterra, o que parecia ser o primeiro ataque aéreo maciço. E conquanto parecesse evidente que toda a Luftwaffe saíra a campo, a falta de navios e especialmente de chatas para a invasão nos portos, canais e rios atrás deles, deixou-me também a impressão de que os alemães estavam blefando. Pelo que o autor pôde ver, eles não dispunham de meios para transportar suas tropas pelo canal. Sabe-se que os alemães somente começaram a concentrar a frota de invasão em 1º de setembro. Quanto aos generais, qualquer pessoa que leia seus depoimentos ou que os tenha ouvido na inquirição, nos julgamentos de Nuremberg, acaba recebendo seu testemunho de pós-guerra com certas restrições. A burla da memória de um homem é sempre considerável, e os generais alemães não faziam exceção a esta regra. Tinham também de resolver muitas dificuldades, sendo uma das mais importantes a de desacreditar da liderança militar do Führer alemão. Em 17 de julho, dia que se seguiu a expedição da diretiva número 16, que ordenava os preparativos para a invasão, e 2 dias depois do discurso de paz do Führer no Reichstag, o alto comando do exército, a Oberkommando da Wehrmacht, distribuiu as forças para a Operação Leão do Mar, ordenando que 13 divisões escolhidas fossem enviadas para os locais
de embarque na costa do canal, para a primeira vaga de invasão. Nesse mesmo dia, o comando do exército completou seu minucioso plano para o desembarque numa larga frente na costa sul da Inglaterra. O primeiro assalto ali, como na Batalha da França, seria executado sob o comando do Feldmarschall Marechal de Campo Rundstedt, como foi nomeado em 19 de julho como comandante do Grupo A de Exércitos. 6 divisões de infantaria do 16º Exército do general Ernest Busch deveriam embarcar do Passo de Calais e atingir as praias entre Ramsgate e Bexhill. 4 divisões do 9º Exército do general Adolf Strauss atravessariam o canal, partindo da área do Havre e desembarcando entre Brighton e a ilha de Wight. Mais a oeste, 3 divisões do 6º Exército do Feldmarschall von Reichenau. Do grupo B de exércitos do Feldmarschall von Bock, partindo da península de Cherburgo, seriam desembarcados em Wine Bay e em outras áreas. Uma força blindada formada de não menos de 6 divisões Panzers, reforçadas por 3 divisões motorizadas, seguiria na segunda vaga. Planejou-se que, em poucos dias, teria sido desembarcado um total de 38 divisões e mais 2 aerotransportadas. Era esta a tarefa. Após firmarem-se nas cabeças de ponte, as divisões do Grupo A do Exército, no sudoeste, investiriam para o primeiro objetivo, a linha que se estendia entre Gravesend e Southampton. O 6º Exército avançará ao norte para Bristol, isolando Devon a Cornualha. O segundo objetivo seria uma linha entre Maldon, na costa leste, ao norte do estuário do Tamisa, até o rio Severn, isolando o país de Gales. Esperavam-se grandes batalhas com poderosas forças britânicas, na ocasião em que os alemães alcançassem seu primeiro objetivo. Elas seriam, porém, vencidas rapidamente. Londres seria cercada e a investida para o norte resetada. Broughit declarou a Hader em 17 de julho que toda a operação seria completada em um mês e seria relativamente fácil. Mas Hader e o alto comando da Kriegsmarine mostraram-se céticos. Uma operação daquela envergadura, numa larga frente estendendo-se por mais de 320 quilômetros de Ramsgate a Wine Bay, estava além da capacidade de a marinha alemã poder fazer o comboio e protegê-lo. Foi o que o almirante Hader informou ao OKW 2 dias depois. Havia falado novamente sobre essa situação. Em 21 de julho, quando o Führer o chamou juntamente com Broughit e o general Hans Jeschenek, chefe do Estado-Maior-Geral da Luftwaffe. Al Führer estava ainda muito confuso quanto ao que se estava passando na Inglaterra. Apreciava as dificuldades da marinha, mas acentuou a importância de terminar a guerra o mais breve possível, pois necessitava das divisões da invasão, disse, e a operação principal teria que estar terminada até 15 de setembro. Aliás, o chefe do Partido Nacional Socialista mostrava-se otimista a despeito da recusa de Churchill, naquela mesma ocasião, de dar ouvidos a seu apelo de paz. A situação da Inglaterra é desesperadora, anotou Halder, como tendo sido declarado por Hitler. A guerra foi vencida por nós. Impossível uma inversão das perspectivas de êxito. 15 de setembro, disse ele, seria a data para começar a Operação Leão Marinho, e mesmo assim somente se não houvesse circunstâncias imprevistas devido ao tempo ou ao inimigo, disse Hader, quando Hitler indagou sobre o problema atmosférico. Hader respondeu com uma preleção sobre o assunto e tornou-se eloquente e certamente desagradável. Salvo a primeira quinzena de outubro, o tempo, explicou em meados daquele mês, e um nevoeiro denso no fim do mês, isso, porém, era apenas parte do problema do clima. A operação, declarou, só poderá ser executada se o mar estiver calmo. Hader tornou-se mais sombrio à medida que previu que os aguardaria. Mesmo que a primeira vaga faça a travessia com êxito, prosseguiu, sob favoráveis condições de tempo, não há garantia de que haverá o mesmo tempo favorável para o transporte da segunda ou da terceira vaga. Realmente, devemos compreender que nenhum transporte digno de dimensão poderá, durante vários dias, fazer a travessia até que possa se utilizar de certos pontos. Isso deixaria o exército em trágica situação, paralisado nas praias, sem suprimentos e sem reforços. Hader chegou depois ao ponto principal, a diferença entre o exército e a armada. O exército desejava uma frente larga, do estreito de Dover a Wine Bay. A armada, entretanto, não poderá prover tal operação com navios necessários.
contra a forte reação que se esperava da Marinha de Guerra e da Força Aérea Britânicas. Para Hader, devido a essas circunstâncias, o melhor dia para a operação seria no mês de maio de 1941. Mas, para o Führer, seria diferente a opinião, que não queria esperar todo esse tempo. Concordou que, naturalmente, nada havia que pudessem fazer com relação às condições atmosféricas, mas deviam considerar as consequências da perda de tempo. Na primavera, a armada alemã não estaria mais forte, vis-à-vis da britânica. O exército britânico no momento achava-se em más condições. Dar aos ingleses mais 8 ou 10 meses permitir-lhes-ia dispor de 35 divisões, uma força considerável na restrita área que se propunha invadir. Em notas confidenciais de Hader e Halder estava o seguinte: devem-se estudar diversões na África, mas o resultado decisivo somente poderá ser obtido mediante um ataque contra a Inglaterra. Cumpre, portanto, fazer um esforço para preparar a operação para 15 de setembro de 1940. A decisão sobre se ela deverá realizar-se em setembro ou ser adiada para maio de 1941 será tomada depois de ataques concentrados da Força Aérea ao sul da Inglaterra, durante uma semana. Se o efeito dos ataques aéreos for tal que prejudique seriamente a Força Aérea, os portos, as forças navais, etc., caso contrário, será adiada para maio de 1941. Tudo dependia da Luftwaffe. No primeiro dia seguinte, 1º de agosto, Hitler expediu, como consequência, 2 diretivas diretamente para a OKW, uma assinada por ele mesmo e outra por Keitel. Quartel-General do Führer, 1º de agosto de 1940. Secretíssimo. Diretiva número 17 para conduzir a guerra aérea e naval contra a Inglaterra, a fim de estabelecer as condições necessárias à conquista final da Inglaterra. Tenciono continuar a guerra aérea e naval contra o território inglês, mais intensamente do que tem sido feito até agora. Para esse fim, expresso as seguintes ordens. A Força Aérea Alemã deve vencer a Força Aérea Britânica com todos os meios e seu alcance e o mais breve possível. Após ganhar supremacia nos ares, local ou temporariamente, deverá a guerra ser desencadeada contra os portos, especialmente contra os estabelecimentos ligados ao abastecimento de produtos alimentícios. Devem-se empreender ataques contra os portos na costa do sul na menor escala possível, em virtude das operações que tensionamos. A Luftwaffe deve estar a postos, em grande número, para a Operação Leão do Mar. Reservo-me decidir sobre os ataques de terror como meio de represália. A intensificação da guerra aérea poderá começar em 6 de agosto ou depois. A Armada ficada autorizada e começar a projetada intensificação da guerra naval. Na mesma ocasião, assinado pelo próprio Adolf Hitler, já a diretiva assinada por Keitel, em nome de Hitler, no mesmo dia, diz em parte: secretíssimo. Operação Leão do Mar. Ao relatar o comandante em chefe da Marinha de Guerra, em 31 de julho, que não poderiam ser terminados antes de 15 de setembro, os preparativos para o Leão do Mar devem ser continuados e estar terminados pelo Exército e pela Força Aérea por volta de 15 de setembro. 8 ou 14 dias depois de desencadeada a ofensiva aérea contra a Inglaterra, cujo início foi marcado para mais ou menos 5 de agosto. O Führer decidirá sobre se a invasão se dará ou não neste ano. Sua decisão dependerá em grande parte do resultado da ofensiva aérea, a despeito da advertência da Marinha de que somente ela poderá garantir a defesa de uma estreita faixa da costa até Eastbourne. A oeste dever-se-ão continuar os preparativos para ataque numa frente extensa, conforme se traçou no plano original. O último parágrafo só serviu para inflamar a disputa entre o Exército e a Marinha na questão sobre uma larga ou curta frente de invasão. 15 dias antes, o Estado-Maior da Kriegsmarine havia estimado que, para atender às exigências da Wehrmacht para o desembarque de 100 mil homens com equipamento e abastecimentos na primeira vaga ao longo de uma frente de 320 km de Ramsgate a Wine Bay, seria necessário concentrar 1.722 chatas, 1.161 barcos a motor, 471 rebocadores e 155 navios de transporte. Mesmo que fosse possível reunir tão imensamente quantidade de barcos, Hader informou a Hitler em 25 de julho que isso arruinaria a economia alemã, pois o afastamento de tantas chatas e rebocadores destruiria todo o sistema de transporte fluvial do país, do qual dependia grande parte de sua vida econômica. De um modo ou de outro, Hader esclareceu que a proteção de tal armada, procurando atender a tão larga frente contra os ataques certos das forças aéreas e navais britânicas, estava além da capacidade das forças navais alemãs.
A certa altura, o Estado-Maior da Kriegsmarine preveniu a Wehrmacht que, se insistisse naquela frente extensa, a marinha poderia perder todos os seus navios. O exército, porém, insistiu na execução do plano. Exagerando o potencial dos britânicos, como fazia, argumentava que o desembarque numa faixa estreita colocaria os atacantes ante uma força terrestre britânica em número superior a deles. Em 1º de setembro, começaram a movimentar-se os navios dos portos alemães do Mar do Norte rumo aos portos de embarque, no canal. E 2 dias depois, em 3 de setembro, vinha da UKW uma nova diretiva. A data mais próxima para a saída da frota de invasão foi fixada para 20 de setembro e a do desembarque para 21 de setembro. As ordens para o desencadeamento do ataque serão dadas no dia -10, presumivelmente, portanto, em 11 de setembro. As ordens finais serão dadas, o mais tardar, no dia D-3, ao meio-dia. Todos os preparativos devem ficar sujeitos a cancelamento 24 horas antes da hora zero, assinado por Keitel. A coisa agora parecia séria, mas o tom era enganador. Em 6 de setembro, Haida teve uma longa conferência com o Führer. A decisão do Führer de realizar os desembarques na Inglaterra. Registrou o almirante no Diário do Estado-Maior da Kriegsmarine naquela noite. Ele disse mais: não está de forma alguma assentada, pois ele está firmemente convencido de que a derrota da Inglaterra será conseguida sem desembarque. Se Churchill e seus chefes militares tivessem ao menos conhecimento de que se passara nessa extraordinária conferência, a palavra em código Cromwell talvez não tivesse sido transmitida na Inglaterra na noite do dia seguinte, 7 de setembro, significando invasão iminente, e que causou uma confusão sem fim, um repicar interminável dos sinos pela guarda metropolitana, a destruição de várias pontes pelos engenheiros reais e um desnecessário número de mortes devido às minas colocadas às pressas. Mas às últimas horas da tarde de sábado, 7 de setembro, começaram os alemães do primeiro bombardeiro maciço de Londres, levado a efeito por 625 bombardeiros protegidos por 648 caças. Foi o mais devastador ataque aéreo desfechado até aquele dia contra uma cidade. Os bombardeiros contra Varsóvia e Roterdã foram pouco comparados a esse, e ao anoitecer, toda a área das docas da grande cidade era uma imensa massa de chamas. Toda a linha férrea para o sul, tão vital para a defesa contra a invasão, estava bloqueada. Muitas pessoas acreditavam que aquele bombardeio era o prelúdio de desembarques imediatos dos alemães, e foi por causa disso, mais que qualquer outra coisa, que se expediu o sinal de alerta da invasão iminente. Como logo se verá, esse ataque contra Londres, em 7 de setembro, conquanto fosse uma prematura advertência e causasse muitos danos, assinalou um momento decisivo na Batalha da Inglaterra. A primeira grande luta no ar, e até então se experimentava que se aproximava de seu clímax. Aproximava-se também a hora do Führer alemão tomar sua decisão se desencadeava a invasão ou não. Ela devia ser dada conforme estipulava a diretiva de 3 de setembro, em 11 daquele mês, dando às Forças Armadas 10 dias para levarem a efeito as operações preliminares. Porém, no dia 10, o Führer resolveu adiar sua decisão para o dia 14. Houve 2 razões para isso. Uma era a crença no UKW de que o bombardeio de Londres estava causando tanta destruição, não só nas propriedades como no moral do povo britânico, que talvez não fosse necessária a invasão. E o outro motivo pela dificuldade da Kriegsmarine em relação aos seus navios e como reuni-los, além das condições atmosféricas que as autoridades navais relataram em 10 de setembro como sendo completamente anormais e instáveis. A RAF, que Goering prometera destruir, e a Marinha Britânica estavam intervindo cada vez mais na concentração da frota de invasão. 2 dias depois, em 12 de setembro, o quartel-general do Grupo Naval do Oeste enviou uma mensagem estranha a Berlim. As interrupções causadas pela Força Aérea, artilharia de grande alcance e forças ligeiras do inimigo assumiram pela primeira vez grande importância. Os portos de Ostend, Dunkerque, Calais e Boulogne não podem ser usados como ancoradouros noturnos para a navegação, por causa do perigo das bombas e granadas dos ingleses. Unidades da esquadra britânica podem agora operar no canal quase sem serem molestadas. Dadas essas dificuldades, esperam-se novas protelações na concentração da frota invasora. No dia seguinte, a situação agravou-se ainda mais. As forças navais ligeiras britânicas bombardearam os principais portos de invasão do canal, Ostend, Calais, Boulogne e Cherburgo, enquanto a RAF afundava 80 chatas no porto de Ostend. Em Berlim, nesse dia, Hitler conferenciou com os chefes das 3 armas durante o almoço.
Ele achava que a guerra aérea ia muito bem e declarou que não tinha intenção de correr o risco de uma invasão. De fato, Yoder teve das observações de Hitler a impressão de que ele aparentemente decidira abandonar completamente a Operação Leão Marinho. Impressão exata nesse dia, conforme Hitler confirmou no dia seguinte, quando porém mudou novamente de ideia. No momento, a solução mais rápida seria um desembarque na Inglaterra. A Marinha tem preparado as condições necessárias para isso. As operações da Luftwaffe são mais que louváveis. 4 ou 5 dias de bom tempo trariam resultados decisivos, porém, o Führer alemão não estava certo e disse: o inimigo está se restabelecendo novamente. Os caças inimigos não foram ainda completamente eliminados. Nossos próprios relatórios sobre os êxitos obtidos não fornecem um quadro inteiramente digno de confiança, se bem que o inimigo tenha sido seriamente atingido. Hitler disse mais quando resumiu em suas reflexões. Um desembarque bem-sucedido significa vitória, mas para isso precisamos obter completa supremacia nos ares. As más condições atmosféricas têm até então impedido que obtivéssemos completa supremacia nos ares. Todos os demais fatores estão em ordem. A decisão, portanto, é a seguinte: ainda não se renunciará à operação. A conclusão que chegamos é que a Alemanha não estava certa de sua vitória. E isso fica claro quando a Kriegsmarine tinha suas incertezas, assim como o Führer alemão. E a Wehrmacht com a soberba. É fato que a Alemanha tinha recursos ao seu dispor. Todavia, não podia se subestimar a Royal Navy e a RAF, que possuíam navios impecáveis e aviões extremamente rápidos. É fato que Hitler teve inúmeras dúvidas, dúvidas essas que geraram em sua derrota em 1945. Claro que houve fatores como a União Soviética e aos Estados Unidos, isso é inegável, porém mostraria que os alemães estavam prestes a perder tudo pelo qual conquistaram. No próximo vídeo, continuaremos a ver uma Alemanha preocupada e sem um resultado definitivo, e uma Inglaterra determinada a vencer a qualquer custo. Muitas dessas batalhas foram aéreas, e é o que veremos no próximo episódio. Se você gostou do vídeo, dê um like, e se você não se inscreveu, a hora é agora. Também quero dizer que agradeço aos 128 membros do canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Qualquer sugestão, botem nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.